tema hoje é deserto espiritual. Tem épocas na nossa vida que não importa quanto tempo de espiritualidade a gente tenha, o quanto a gente tenha estudado, o quanto a gente tenha vivenciado, né? Então, pô, eu posso ser uma médium que vi muita coisa, que já, tipo, tive várias experiências, ou uma projetora astral que já saiu inúmeras vezes do corpo consciente, vi coisa, confirmei que eu estava fora do corpo, vi meu corpo dormindo, tive projeções confirmadas com outras pessoas, etc, etc. Mesmo assim, a gente não tá livre de se questionar sobre isso tudo. E isso acontece de tempos em tempos e sempre é muito intenso e sempre é muito difícil. Porque a gente fica assim, e se nada disso for real, sabe? E se tudo que, tipo, tudo que eu acredito for uma ilusão, for um conto de, sei lá, uma forma lúdica, bem lúdica, pra gente ter esperança, pra gente seguir em frente, pra gente aprender ali, pra gente aprender não, pra gente conseguir lidar com um mundo tão difícil que é o mundo que a gente vive, né? Se tudo que eu vi no plano astral, em projeção astral, ou mesmo vi no corpo, né, estando acordada, mas vi ou teoricamente outras dimensões, se tudo isso não foi uma criação mental. E aí a gente vê alguns outros espiritualistas aparecendo aqui nas redes sociais, porque a gente tem acesso a mil não, né? Milhões de coisas diferentes, de linhas de raciocínio. E eu vou falar uma coisa pra vocês, aqui um paralelo, tá? Acredite no que eu tô falando. Uma pessoa que é formada em jornalismo. Não importa muito o que você fala, mas é como você fala. Tem gente que tem um poder de comunicação tão bom que ela convence não pelo conteúdo que ela tá falando, né? Não pelo teor daquilo que ela tá falando, mas pela forma que ela tá falando. Vídeo o carinha do bigode, né? Falava absurdos, mas ele era tão convincente na comunicação dele que ele arrastou multidões ali, né? Apoiando ele e fazendo atrocidades em nome dele. Então, às vezes você vê assim umas pessoas falando coisas que podem ser muito loucas, mas a pessoa fala com uma convicção, com uma envolvência, com uma habilidade mesmo comunicativa que a gente fica, e se ela não estiver tão louca assim? E se a louca for eu, né? E se eu que tô errada? Enfim, né? Eu tô trazendo aqui só o contexto, tá? Mas é muito louco o quanto isso acontece e o quanto a gente tem que ficar atento. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que ficar atento, a gente não tem que refutar de cara, sabe? Falar, não, 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 isso não é pensamento meu. Eu acho que são oportunidades. Então, uma das oportunidades é que eu vejo, tá? Tô falando que eu sou a detentora da verdade, não. Mas eu vejo que realmente repensar nas nossas crenças, porque a gente pode mesmo ter sido apresentado as semi-verdades, porque nós não tínhamos condições, alguns ainda não têm, e todos nós, na verdade, não temos condições de saber toda a verdade, tudo, a gente não tem. E não é nem assim porque o segredo não chegou o momento de ser revelado. Não, porque a nossa capacidade intelectual não processa algumas informações. E eu super me incluo nisso, tá? Falamos ser humano, encarnado e desencarnado. Tem coisas que a gente não tem capacidade, que a gente não processa essas informações. Então, só que a gente vai evoluindo, a passinhos de formiga, normal, somos seres eternos, se for verdade. Mas considerando aqui, eu não tô questionando minhas crenças, não, tá? Eu só tô trazendo aqui o que acontece de tempos em tempos. Então, a gente vai progredindo ali, né? Passinho a passinho. Então, muita coisa ali que a humanidade acreditava não faz mais tanto sentido agora. E muita coisa que a gente acredita agora, daqui a 2.000 anos, 1.000 anos, não vai fazer também sentido, entendeu? Porque a gente vai estar expandindo um pouco mais a capacidade é, intelectual mesmo, não só intelectual, mas assim, espiritual, né? A consciência vai estar expandindo. Não é espiritual, é consciencial. E aí a gente vai acrescentando aqui coisas. Então, quando a gente passa por esses desertos espirituais, desertos da alma, é um momento, uma oportunidade da gente rever mesmo alguns conceitos que podem estar obsoletos.
sabe? Eu venho falando bastante aqui com vocês sobre a questão da reencarnação, né? Da multiplicidade das vidas, né? Então, a gente teve várias vidas, tá? Mas será que elas seguem todas linearmente? Será que segue uma cronologia, que eu quero dizer, uma cronologia, né? Eu falei bastante sobre isso. Será que a gente não vive experiências de formas paralelas? E aí não é uma personagem, né? Um eu separado de mim. Sou eu mesmo, vivendo de formas fragmentada, né? Será? Então a gente começa a repensar algumas coisas, né? No meu caso, assim, eu comecei a repensar muito a reencarnação. Não que não existe, existe, mas eu acho que também existem outras experiências que acontecem paralelo a essa, né? Porque a gente não, né, não, eu tô começando a pensar que a gente não precisa ficar esperando uma vida de 100 anos para reencarnar de novo. Enfim, né, a gente já falou sobre isso em outra live. Então a gente vai tendo condições de pensar outras coisas, né? De expandir um pouco mais, né, o nosso leque aqui de opções, porque a verdade mesmo ninguém sabe totalmente, né? Pelo menos eu não tive acesso a ninguém que saiba. Tem especulações, algumas mais convincentes, outras não. Então, voltando aqui, né? Então, uma das oportunidades, quando a gente está passando por esse período de questionamentos, de dúvidas, é a gente realmente reavaliar as nossas próprias crenças. Só que mesmo assim, tem hora que nada faz sentido, assim. E não tem nenhum. Não é que a gente tem uma outra crença para substituir, simplesmente a gente começa a questionar: será que é? Será que é isso aí mesmo? Porque, né? Por que algumas pessoas veem e outras não? Por que isso já não ficou tão. É sempre uma desculpa, é sempre uma resposta. Por que, que todo mundo não vê? Por que, que não tem uma prova? Por que, que não sei o que, é uma coisa concreta? Por que as psicografias são sempre. Tem alguma coisa estranha? Por que não... Então a gente questiona sempre. E aí essa menina, né, que me mandou esses áudios hoje, ela tava falando que, né, ela fazia muitas viagens astrais, ela tinha muita conexão com a espiritualidade, e desde o começo desse ano cessou totalmente, e ela começou a sentir um vazio muito grande, sentir saudades, né, das projeções, das lembranças, que às vezes ela tinha sonhos lúcidos, mas ela lembrava de toda a experiência, e ela se comunicava, né, nessas experiências com mentores e tudo mais, e cessou. E aí a gente fica, será? Porque a gente tem memória de galinha, né? Tipo, por mais que a gente tenha vivido um monte de coisa, ficar 3 meses sem viver nada, a gente já começa a se questionar. E aí, gente, eu não tenho a resposta, né? Porque é muito pesado. Ainda mais quando a gente passa uma vida inteira acreditando em alguma coisa, pra gente jogar tudo isso pro alto é muito pesado. O que eu faço, geralmente, né? E que eu tô fazendo agora? Eu simplesmente respeito o momento. Eu avalio, né, algumas coisas mesmo, quando faz muito sentido uma coisa que eu ouvi que não bate com o que eu acreditava, eu realmente avalio, problema nenhum. Eu adoro aquela frase da música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? É igual as pessoas que acompanham a Bíblia. Eu tenho muito respeito pela Bíblia, por Jesus, né? Pelo cristianismo, mas assim, eu discordo totalmente da ideia de ficar seguindo à risca um livro que foi escrito há 2000 anos, né? E ainda ficar falando que não, porque se tá na Bíblia, a Bíblia é atemporal. A Bíblia não é atemporal. Ainda mais quando você fala de costumes, né? Regras para você. é, Regras de comportamento, normas de comportamento. Não tem nada a ver com o espiritual aquilo ali. Aquele livro ali era uma forma de organizar a sociedade primitivíssima, né? Então, assim, não faz sentido a gente estar falando daquela forma de organização no século XXI. Então, para mim, assim, é uma coisa muito louca. Eu não tô falando aqui dos ensinamentos de Jesus espirituais. Eu tô falando aqui de normas de conduta social. A sociedade não tem nada a ver com a sociedade de 2000 anos atrás, né? Então, o porquê que a gente tem que ficar seguindo aqui, falando que, ai, você não pode, você tem que casar virgem, você não pode se divorciar, o seu filho, se for, não sei o quê. É um negócio muito louco, sabe? Como se o filho fosse propriedade do homem, a mulher tem que ser submissa ao homem. E aí, né, pra adequar à realidade atual, fica usando artifícios, justificativas. Não, porque a cabeça, a mulher é o coração e a cabeça. Não. Ai, gente.
Você entendeu? Que Jesus tá se metendo nisso? Não tava se metendo nisso. Jesus não tava se metendo nisso. Jesus falava de amor, de coisas mais elevadas, então para mim faz menor sentido. Então, da mesma forma, eu me dou essa abertura, assim, essa licença poética para mudar minhas ideias, porque eu não tenho as respostas de tudo. Então, se daqui a 50 anos aparece alguém com respostas mais coerentes, sabe, mais adequadas, tá tudo bem. Inclusive o próprio Espiritismo, que eu sou muito grata e eu tenho muito carinho pela doutrina, o próprio espiritismo tá super defasado já, entende? O espiritismo do Chico Xavier, não tô falando Chico Xavier, que eu tenho o máximo respeito por aquela alma, máximo respeito. Mas algumas coisas ali já estão defasadas, sabe? Até mesmo a forma de escrita. Então a gente tem que aprender a pegar coisas atemporais e coisas que tem a ver com a época, a gente descarta, não fica perdendo tempo, esmiuçando aquilo ali tinha a ver com aquela época. Passou, a gente já tá em outra época, né? Eu falei alguns aspectos aqui, Ivan, né? Que você perguntou quais aspectos, já falei alguns aspectos, né? De formas de você ter, como que deve ser o seu casamento, como que você deve criar os seus filhos, coisas que fogem do desenvolvimento espiritual, né? Que o reino de Deus é de quem, não tem nada a ver isso, né? Vídeo que a gente tá presenciando aí nas igrejas, né? A igreja virou, tem sala VIP, os artistas ficam na sala VIP, aí você paga lá um camarote fixo. É uma coisa maluca, maluca, né? Nada espiritual isso. Eu tô aberta, sabe, pra novas coisas. Só que tem hora, gente, que você não quer ter nada novo também, sabe? Você fica questionando as suas crenças. Você não quer substituir a sua crença por outra. Você só tá questionando e tá um pouco cansada, tá um pouco em dúvida das coisas e tal. Então a gente simplesmente tem que parar, dá um tempinho, né? Nós estamos encarnados. O que eu vejo quando acontece isso? Posso estar errada, tá? Mas pra mim tende a funcionar. Eu me afasto um pouco e vou viver a matéria. Porque se a espiritualidade não tá me trazendo respostas, se você fica esmiuçando demais, sabe? Fica pedindo demais, se comunica comigo. Começam a vir oportunistas espirituais. Eu já me deparei com isso, não foi só uma vez, nem duas, nem três. Tá? Às vezes a gente precisa realmente, a gente fica um pouco afastada, tem uma mediunidade fechada, né? Tem projeções astrais cessam. Não é à toa, é porque a gente precisa colocar foco em outras coisas, coisas materiais. Nós estamos encarnados, né, gente? Não dá para ignorar a matéria. Por mais difícil que seja. Quanto mais difícil, mais a gente tem que prestar atenção, né, geralmente. Então, nessas horas, eu não fico. Quando eu percebo, né? Porque às vezes eu percebo já tô zureta já, né? Mas às vezes quando eu percebo, eu simplesmente respiro fundo e falo, beleza, eu não vou caçar resposta agora, eu não tô com pressa, não vai mudar minha vida isso agora. Eu dou um tempo, continuo com as minhas práticas, né? Oração toda noite, tomo uns banhos de vez em quando, converso assim com a espiritualidade. Às vezes eu fico, ninguém tá me respondendo, não vou conversar não. Então, beleza, mas as minhas orações à noite eu faço e tudo mais. Só que eu dou um tempo. E aí eu vou cuidar, começo a olhar em volta o que não tá legal na minha vida na matéria. O que eu tô deixando, o que eu posso estar deixando de lado. Que eu tô negligenciando. Porque muitas vezes, não é pouco não, tá? Muitas vezes os espiritualistas se refugiam na espiritualidade para não viver aqui, ó. Hoje, a matéria, a parte chata. A gente se refugia na espiritualidade. Porque tem coisas que tem aqui que lá não precisa se preocupar com grana, se preocupar com boleto, se preocupar com o chefe pegando no pé, se preocupar com o serviço que você não tá dando conta, se preocupar com esposa que tá pegando no seu pé, marido que tá distante, filho que tá rebelde. Lá no plano astral não tem nada disso. Então, o espiritualista que já tá mais próximo, assim, de faz projeção astral, sonhos, tá estudando, já sabe o caminho das pedras, pode virar uma válvula de escape, vulgo fuga, caminho de fuga. Eu vou fugir dessa parte que eu não tô sabendo lidar, que eu não quero lidar, porque é chata pra caralho, não tô dando conta. Então eu vou
me refugiar aqui na parte legal, estudar sobre ET, não sei o quê, fazer projeção astral, ir lá no plano astral, onde eu não tenho boleto pra pagar, onde não tem chefe, onde se me encher o saco eu jogo uma energia na cara do espírito e, e fujo, onde eu vou voar, onde eu vou não sei o quê, onde eu vou pras festinhas, porque, né? Então, assim, o que acontece é bloqueado. É a minha visão, tá, gente? Eu vi quem falando sobre isso também, o Saulo Calderon e o Wagner Borges. Que isso acontece. Eu acho que a Lu também já falou sobre isso. Isso acontece de tempos em tempos. Quando você tá querendo fugir da, da sua vida, né? Das questões materiais que você tem que viver e fica se refugiando, o espiritualista geralmente, e fica se refugiando lá né, nos estudos, nas conversas, nos grupos espiritualistas e não sei o quê, é bloqueado. Você para de ter experiência, você para de sentir a conexão, porque eles falam, volta, aprende a viver no equilíbrio e aí a gente conversa, tá? Quando você tiver com a coisa equilibrada, com essa parte aqui bem resolvida, a gente conversa, porque o plano espiritual vai estar aqui sempre, tá? O espírito é imortal. O seu corpo físico, como Juliana, como fulana, como ciclano, não é imortal. Esse corpo físico, ele tem prazo de validade. Então, se você ficar enrolando muito para viver o que você veio, né, o que você se programou viver nessa vida, você vai desperdiçar a encarnação, né? Porque aqui o plano astral vai estar aqui sempre. Você vai desencarnar, vai voltar a ser espírito, vai continuar aqui o plano astral. Essa oportunidade que você tem hoje, não. E aí, gente, uma coisa que eu sinto, e eu já tive uma experiência, eu acho que eu nunca contei isso, mas eu não vou contar hoje não. Um dia eu conto, que é longa experiência, mas eu tive uma experiência, né, uma prova talvez, que não é fácil você juntar essa sua galera atual. Me explico aqui. Não é fácil juntar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu, né, sei lá, pessoas que você tem relação próxima. Eu não tô falando que você ama, que você tem afinidade, não. Pessoas que vieram que você não consegue se desvencilhar, no mínimo consanguineamente, sabe? Então, um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge que você casou e fez um filho juntos, um filho, sabe? Situações que você vive com essa pessoa, não é fácil você juntar essa galera e ter esse esquema que tem hoje aqui. Tipo, ai, você, filho da Mariazinha, filho do Joãozinho, teu irmão é o Paulo, a tua irmã é a Renata. Não é fácil, não é fácil. Por isso que tem pessoas que demoram 10 anos para encarnar, tem pessoas que demoram 50, porque às vezes o que você precisa, o que você quer desenvolver e resolver na encarnação, na matéria, depende da participação de outras pessoas que muitas vezes não estão disponíveis. E outras nem querem, tá? Porque a gente tem livre-arbítrio. Então essa configuração que a gente tem hoje nunca mais vai acontecer. Não desse jeito, tá? Não desse jeito. Então, quando a gente tá muito perdido, muito avoado, muito fora da casinha, tentando fugir mesmo, as coisas começam a travar para que você pare de olhar para esse lado que não vai te ajudar neste momento e dê atenção para aquilo que tá capenga e que é importante. E aí só depois que você resolver, que você equilibrar essa parte capenga aqui, que você vai de novo sentir a conexão, ter experiências, sentir que tá tudo, é isso mesmo, tá tudo certo. Voltar a sentir aquela conexão espiritual. O Danilo fala: comecei muito a me questionar quando entrei em um terreiro que não me dei muito bem, um vazio. Nossa, Danilo, você pegou no pontinho. Ontem eu fui num terreiro, né? Quem me acompanha lá no Insta, eu comentei que eu ia conhecer um terreiro. Eu amei o lugar, eu senti uma conexão muito forte, assim. Eu até comentei lá também que eu tive um déjà vu. Eu até fiquei pesquisando, porque eu tenho muitas anotações de projeção, de sonhos. Eu já fui em muito terreiro no plano espiritual. E aí tinha umas coisas assim lá, né, de tipo de decoração, assim, que eu falei, eu tenho certeza que eu já vi isso. E aí, é que essa semana, né, eu tava trabalhando muito e tal, não deu tempo de pesquisar direito, porque eu tenho muitas anotações, mas eu vou pesquisar no meu drive. Porque eu tenho quase certeza que em alguma das experiências eu comentei, eu anotei um gradado, assim, que tinha, tipo,
um negócio de madeira, assim, muito bonito. Eu tenho quase certeza que eu estive lá em projeção e que eu anotei essa projeção. Ou seja, né? Enfim, eu tive muita conexão, senti muita conexão. Foi uma gira de marinheiro, achei muito legal. Inclusive, eles falam muito do equilíbrio, né? Eles nos ajudam a ter equilíbrio. Só que eu não senti afinidade com o médium que me atendeu, né? E não vou nem falar a entidade que tava lá, porque eu não senti ele incorporado. Claramente, assim. E as coisas que ele falava pra mim, assim, muito aleatória e muito material, um negócio que não tem nada a ver com a minha realidade, sabe? Mas eu fiquei bem respeitosa, gostei muito do passe que ele deu. Eu agradeci muito a entidade que estava ali com ele, porque eu tenho certeza que ele estava assim com a entidade lá acompanhando, mas ele não estava sintonizado com a entidade dele, com o marinheiro dele. Então ele estava tendo muito animismo ali, né? Era muito dele ali, absoluta certeza. Ele falou coisas ali que a entidade não costuma falar. Mas tudo bem, assim, eu vou voltar semana que vem, vou tentar com outro, porque tem um monte de médium lá que trabalha. Mas aquilo me fez questionar o quanto outras pessoas também não sentem conexão com as suas entidades num dia de trabalho. E ao invés de falar que não tô bom para trabalhar, fica dando opinião própria. E eu não tô falando, não tô criticando a Umbanda, não, gente. Isso já aconteceu muito no centro espírita, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei em centro espírita. Ainda trabalho, mas eu trabalho à distância, né? Eu dou aula só. E eu já trabalhei nos trabalhos espirituais. E você vê muito disso também. Tipo, a galera, o meu mentor falou pra mim, mentira. É ela que tava com picuinha com alguém e quis alfinetar a pessoa e veio com o papo de que o mentor mandou a pessoa ficar calma, que tava muito nervosa. Tipo, na cara, assim. Vários recebiam vários puxões de orelha ali do dirigente da casa, porque claramente a pessoa tava cheia de animismo. Então, assim, é o tipo de coisa que faz a gente se questionar mesmo, né? Mas a gente tem que entender que é de pessoa para pessoa. Terreiro, casa espírita, da mesma forma que igreja, que barracão de umbanda, que templos espiritualistas, é questão de afinidade. Não adianta, a gente não é porque você é um bandista que você vai amar todos os terreiros. Não, não vai amar. Não é porque você é espírita que toda casa espírita você vai adorar, também não vai. Então a gente também tem que entender que aquilo ali está sendo organizado por pessoas encarnadas, cheias de defeitos como nós. Winnie, a encarnação, vocês não acham que tira a nossa responsabilidade da vida atual? Porque você quer dizer que é porque a gente não lembra? Eu não acho, não. Isso daí já superei esse questionamento aí. É bem tranquilo, assim, essa questão, sabe? De a necessidade de encarnar e de esquecer o que a gente fez. Eu acho bem tranquilo. Porque eu não acho que a gente tem. Tem a questão de karma, assim, eu acredito, né? Em ação e reação. Só que é uma coisa natural, sabe? Então, eu acho que a gente não lembrar as coisas que a gente fez, eu acho que não ia mudar. Na verdade, ia atrapalhar, né? Porque a gente ia repetir os padrões de outras vidas que a gente não veio para repetir, a gente veio para desenvolver novas coisas, né? Então, ficar lembrando de fatos, acho que não é tão interessante mesmo. Para mim, hoje em dia faz muito sentido mesmo. Carol Aquino, é normal ouvir risadas ao tentar fazer viagem astral? É. Porque quando você entra em catalepsia projetiva, né? Quando você já tá meio lá, meio cá, ou então quando você tá em estado vibracional, já começa a sentir teus sintomas projetivos, é comum você começar a ouvir os sons do plano espiritual. Então você pode tanto sintonizar com outras dimensões, então não é que os seres estão lá do seu lado, você simplesmente está sintonizando com algum outro lugar lá e espíritos estão indo, estão conversando. Isso acontece bastante comigo porque eu sou clareaudiente, né? Então, muitas vezes eu fico ouvindo conversas de seres que não estão no mesmo ambiente que eu. Eu simplesmente ouço de um lugar aleatório. E quanto também pode acontecer de você estar ouvindo quem está ali com você no seu quarto. Porque a gente, infelizmente, acontece, gente. Nossa casa, às vezes, aparecem amiguinhos na nossa casa. E aí, quando a gente sai do corpo, a gente vê os amiguinhos, ouve os amiguinhos. Então, quando a gente tá ali entre, né, quase saindo, ainda não saiu, tá tentando, tá quase lá, você pode sim, é bem comum, inclusive, você começar a ouvir os sons do outro lado. Winnie, se um pai falar que o problema dele com o filho é porque na outra encarnação eu fiz mal para uma criança. Ah, entendi o que você quis dizer, Winnie, da questão de tirar a responsabilidade nisso, né? Não. Olha como é equivocado esse pensamento. Porque você quer dizer, então, né, o quem acredita
nessa vertente aí, né, nessa máxima, quer dizer então que esse pai, ele veio com a missão de ser ruim para o filho, então ele veio com a missão de punir aquela alma, porque aquela alma foi ruim para o filho. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido uma pessoa vir com uma missão de ser ruim. Ah, não, mas é porque ele precisa ser ruim para que o outro lá que tá com dívida cósmica possa pagar. Não, né? Tem uma frase de Jesus, o Jesus cristão, o Jesus católico, também evangélico, né? Jesus, Jesus, que, se eu não me engano, tá na Bíblia, né? Que, se eu não me engano, não, tá na Bíblia, né? Tudo que é sobre Jesus tá na Bíblia. Que fala assim, o mal há de existir, mas é daquele que praticar. Então, quando a gente encarna num planeta de provas e expiações, né? Que é uma classificação espírita, mas hoje em dia se fala muito num planeta de 3D, como é o caso da Terra. Existe muita violência, existe muito mal, existe muito egoísmo, existe muita mazela. Existe. Mas não é que a gente veio predestinado a fazer isso. É porque existe, é porque quem está praticando isso ainda vem para cá por afinidade. Então, logo, né, quem está com dívidas, entre aspas, com pendências ligadas a esse ponto, ela vai ter um leque de opções para viver, né, para zerar aquele karma naquele planeta, porque o planeta tá cheio de gente ruim. Não que essas pessoas tinham que ser ruins, elas são por opção, mas justamente por elas quererem ser, elas vão para um lugar de gente ruim, tá? Eu tô falando coisas exageradas aqui para ficar claro, mas lógico que não é todo mundo que tá na Terra é muito ruim, mas todo mundo que tá na Terra tem muitos defeitos. Todo mundo que está na Terra aqui, encarnado e desencarnado, tem muitos vícios comportamentais ainda primitivos. Nós todos ainda temos. Então aqui é um lugar perfeito para você sair da roda de Sansara, porque você vai viver muitas experiências densas e naturalmente você tem chances de quitar teus débitos, porque tem para todos os gostos aqui, né? Então, você entendeu? Ninguém vem predestinado a ser um Jack. Ninguém vem predestinado a ser uma pessoa horrorosa, um Hitler. Não vem. Acontece que aqui é um lugar cheio de gente que ainda tá nessa pegada, tá? Ju, nossos pares amorosos são destino? Não todos, né? Alguns podem ser sim, outros não. Não sei qual que é o seu conceito de destino. Mas o que eu acredito é que alguns foram combinados. Então, algumas relações que a gente tem aqui, amorosas, foram pré-combinadas. Os dois espíritos combinaram ter essa relação aqui, né? Então, vai acontecer. Agora, se vai seguir conforme o combinado, aí é livre-arbítrio de cada um. Nita, eu queria lembrar de outras para corrigir os erros, lembrar das vidas passadas. É que assim, ó, o que você precisa aprender vai aparecer para você. Você não precisa saber que, por exemplo, eu vou dar um exemplo real, tá? Minha vida aqui. Eu trabalho desde muito nova. Desde adolescente comecei a trabalhar. E todos os meus trabalhos sempre foi muito hardcore. Eu já mudei de profissão, né? Mais de uma vez. E todas as profissões que eu acabo escolhendo, que eu tenho muitas oportunidades, são muito hardcore, no sentido de trabalhar demais, ter muitas coisas acontecendo, ser muito cobrada e eu tentar mudar de profissão, beleza, vou mudar de carreira. Mudo, entro numa carreira ainda pior, assim, no sentido de volume. Trabalho pra mim é uma questão muito forte, assim. Eu amo trabalhar, mas sempre me desgasta muito. É, Então, assim, muito provavelmente eu tenho alguns conhecimentos, né? Enfim, mas de situações aí passadas. Mas, assim, vamos supor que eu não soubesse de nada. Muito provavelmente eu tive problemas em lidar com trabalho, em ter o meu próprio dinheiro. Às vezes eu me escorei em alguém na vida anterior, sabe? Não porque eu tava criando filhos, né? Ou então uma época onde a mulher criava. Porque essa coisa de mulher não trabalhava, isso daí é balela, tá, gente? A mulher sempre trabalhou, tá bom? Mas eu quero dizer assim, às vezes é um combinado ali do casal, né? Antigamente se tinha 15 filhos, então quem é que cuidar desses 15 filhos? A mãe, né? Enquanto o marido trabalha. Mas não era o caso, né? Então vamos supor que teve situação onde eu fiquei buscando pessoas com grana para ficar me bancando meus luxos, enquanto eu morria de preguiça de trabalhar, não trabalhava por preguiça, e ficava vivendo uma relação de fachada só porque a pessoa tinha boas condições. Então eu venho nessa vida para aprender a eu
ter o meu dinheiro, a eu construir, não só ter, eu ganhar o meu dinheiro através do meu trabalho. Então, por mais que eu queira, né, eu canse, fico, meu Deus, eu não quero trabalhar tal, eu não consigo não trabalhar, eu já tentei não trabalhar. Pra mim é uma agonia ficar sem trabalhar. Então, eu não preciso saber disso. A vida tá sempre me colocando situações na minha cara, ó, vai ter que trabalhar, tá? Ó, trabalho, aqui, ó, vai ter que dar valor ao teu dinheiro, tá? O dinheiro não vai cair do céu, tá? Você não vai casar com um homem rico pra te bancar, não. Não sei o quê. Então, assim, a vida vai mostrar pra você, sem você precisar pedir e muito menos saber o porquê, as coisas que você precisa aprender. Por isso que, gente, todos os gurus e espiritualistas mais avançados, assim, fala muito, viva o hoje. Você quer evoluir? Viva o hoje e invista em autoconhecimento. Autoconhecimento para você entender o que, que é difícil para você. O que, que é muito doído para você na sua vida. Não, ai, porque as pessoas me tratam muito. Não, você, coisas que você vive independente do outro, né? Pô, eu não consigo me manter em relações. Todo mundo que eu conheço, eu não consigo, a gente não dá certo, não consegue desenvolver uma relação. Ali é o teu ponto de trabalho. Você precisa entender o que está acontecendo, tá? E não é o passado que vai te trazer respostas, é o agora. O que eu posso fazer agora para melhorar esse ponto agora na minha vida? O passado já passou, entendeu? Hoje você dá conta disso? Não. Então foca no hoje, esquece o passado. É isso que eu aprendi assim. O que a gente precisa aprender, a vida vai mostrar pra gente. É que a gente não quer. A gente não quer aprender. A gente não quer fazer. É difícil. Se fosse fácil, não ia estar aqui aprendendo, tentando aprender de novo, né? Não ia estar aqui se deparando com os mesmos problemas que a gente não conseguiu resolver no passado. Então, a gente acha que, não, isso daqui é coincidência, que eu tô vivendo esse ciclo pela 10ª vez. É coincidência. Não é coincidência, não. É o ponto que você precisa desenvolver, independente do que você foi, do papel social que você teve no passado. Tá aparecendo? É isso aí que tem que resolver. Bárbara colocou: sinto que esse ano estou meio afastada da espiritualidade. Vocês também? E é curioso porque, assim, se a gente conversa, inclusive eu respondi uma caixinha de pergunta hoje, o pessoal perguntando assim: quando eu peço ajuda pro mentor, quando eu não tô bem e tal, eu sinto um acalento. Será que é ele? É ele, sim. Eu respondi isso. E é isso, porque às vezes a gente não, como eu falei mais cedo, né, no começo da live, às vezes a gente precisa dar foco na nossa vida material naquele momento, mas não é que os mentores e guias desapareceram, foram embora, deixaram a gente no vácuo. Ah, se vira aí, cachorra. Tchau, daqui a 2 anos eu volto. Não, eles estão aqui, eles continuam aqui. Só que eles falam assim: não vou deixar você ficar dispersando aqui no mundo astral, no plano astral. Não vou ficar respondendo todas as suas perguntas. Não vou ficar atendendo teus pedidos pra gente se encontrar lá no astral, pra você ficar perguntando coisas, chorando as pitangas. Vai focar nesse ponto aqui. Você não vai lembrar dos seus sonhos, não. Porque senão você não vai focar aqui nesses probleminhas da matéria. Então, eu acho que é muito isso, sabe? E esse ano, gente, vai ser um ano muito louco. Já tá sendo, né? Muita coisa acontecendo no mundo. Viradas de chave, assim, viradas. Sabe quando a gente tá numa embarcação, assim, no navio? Aqueles navios gigantes, assim? O nosso navio aqui da humanidade estava seguindo uma reta há muitos anos, muitos anos. Esse ano de 2025, né, de acordo com a astrologia, de acordo com a numerologia também, ele vai. Esse ano é a hora de mudar um pouquinho a rota, sabe? Chegou a hora de fazer a curva. Então, assim, né, tava todo mundo seguindo aquela linha, aquela coisa linear ali, começou a fazer a curva. 2026 é onde o bicho pega. Mas esse ano a gente está sendo preparado. Por isso que vai ser um ano muito para a gente focar tanto na nossa saúde física, saúde mental, tá? Na nossa vida material. Júpiter tá em câncer, né? Então é hora de focar na família, nos seus, na sua base, né? Não só família consanguínea, mas a sua base mesmo, aquilo que é o seu refúgio. Quando o bicho pega, para quem você recorre, para onde você vai. Então essa é a sua base. O foco é nisso, porque 2026, de alguma forma, a gente não sabe, nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas de alguma forma a gente vai precisar dessa base forte. Vai precisar estar bem de saúde, física e mental. Então não dá pra gente ficar divagando muito. Ó, eu espiritualista que só falo aqui de projeção astral, tô dando esse conselho que é o que eu sinto que tá acontecendo. Esse ano não dá pra gente ficar
sabe, fazendo rolê lá no astral quando sai do corpo e ficar falando disso o dia inteiro no dia seguinte. Porque vocês que já fizeram projeção e lembram dos sonhos, já lembraram de vidas passadas, podem escrever aí, que eu vou ler daqui a pouco. É, que tem bastante gente aqui que já teve muitas experiências. Tem experiências que elas são tão intensas que a gente fica pensando nelas por semanas. Tô mentindo? Tem experiência que você pensa nela por semanas. A colega aí falou que queria lembrar das vidas anteriores dela. Eu fiz terapia de regressão porque eu lembrei de uma espontaneamente, né? E aí eu fiquei muito em dúvida, será que eu tô louca, né? E aí eu fui pra terapia. E aí era real, né? Eu relembrei ela e mais três. A gente regrediu 4 vidas. É, foram várias sessões, né? Foram 2 meses ali de terapia. E uma dessas vidas, que foi a que eu lembrei na regressão, não foi a que eu lembrei espontâneo, eu lembrei o terapeuta forçando, né? Foi tão intenso, eu me arrependo tanto de ter mexido nesse vespeiro, que eu fiquei 2 anos obcecada por aquele enredo. Gente, eu com todo. Assim, quando eu falo conhecimento, não é que eu sou superior, não é isso. É que minha família é espírita, né? Então eu já nasci nesse meio. Então, assim, nunca foi uma novidade pra mim, espírito, vida passada, nunca foi. Eu já, pequenininha, eu já sabia de tudo isso. É, mesmo assim, eu fiquei tão impressionada que eu fiquei 2 anos, assim, pensando todos os dias naquilo. Todos os dias. Foi muito louco. Então, me arrependo muito, assim, perda de tempo total. E então, por que eu tô falando isso? Ah, tá, porque tem experiências que a gente vive que a gente fica muito focada, muito impressionada. Então pensa, se você tá já vivendo uma fase na sua vida que você tá, ai, que chato ter que lidar com isso, e aí você tem um monte de experiência interessante, não sei o quê, você abandona a vida material. Você quer viver só a interessância do astral. 007 fã escreveu assim, ó, buguei minha mente com o Kim Bandeiro dizendo que não existem espíritos fora do corpo, tudo na mente. Então, eu vi um vídeo de um rapaz também falando umas coisas muito loucas, que muita coisa muito, muito, muito louca, muito louca. Mas eu olhando assim com um olhar um pouco, eu tentei, né, limpar minha mente das minhas crenças. Então eu assisti de novo o vídeo, falei, esquece tudo que você sabe, que você acha que sabe. Vamos lá, vamos assistir de novo esse vídeo. Assisti. Aí eu fiquei pensando, não acho que essa pessoa está totalmente errada. Só que a gente tem que entender que a gente tem etapas, tem escadas. Então, quando a gente fala assim, ó, o espírito é seu ancestral, você está acessando o seu DNA, fala que viagem, viagem muito louca, não sei o quê. Mas não, gente. O que acontece? O próprio espiritualista, a maioria acredita que chega uma hora que a gente integra, né? Até quem não é espiritualista, que você acredita que morre, você se integra no todo. Então, quase todo mundo, tirando os cristãos e tal, mas quase todo mundo acredita que em algum momento a gente vai se integrar no todo. Então, sim, assim, eu mesma, eu sempre acreditei que em algum momento, assim, que a gente não consegue nem prever, assim, porque é muito pra frente, a gente vai se integrar nesse todo. Só que isso não quer dizer que eu sou igual o 000 fã, que nós somos uma pessoa só, que eu e a Bárbara somos uma pessoa só, que eu e o Eden, que a Luísa somos uma pessoa só. Não, gente. É como se esse todo fosse fatiou, colocou a criação em várias micropedacinhos, com outros micropedacinhos, com micropedacinhos. Falou assim, olha, vamos todo mundo se desenvolver aqui individualmente, vocês têm liberdade, livre-arbítrio para fazer o que quiser, não tem pressa, mas, né, tem aquela coisa, vai fazendo uma coisa, vai tendo a consequência, é um experimento, né? Alguns vão acertar, outros erram, e quem acertou primeiro ensina aquele que errou, e por aí vai, e vai. Quando você tiver aprendeu, expandir o máximo que conseguia, integra de novo. Então, assim, de certa forma, beleza, somos todos um. Mas a gente, hoje, nessa encarnação, nesse planeta, inclusive os desencarnados, a gente não está manifestado nesse um só. Nós estamos manifestados na individualidade. Entendeu? Então, assim, não adianta ficar falando aqui, gente, não, porque nós somos todos um só, vocês são tudo idiotas que acreditam que tem espírito, que foi dessa forma que o rapaz falou. Vocês são todos idiota que acham que o espírito tá falando com você. Tá sim, gente, tem um espírito falando sim. Não tá na cabeça.
né? A gente vê, quem é médium vê um bagulho ali, do mesmo jeito que eu tô vendo um colega aqui do meu lado. Tá? Então, assim, só que daqui a não sei, não dá nem pra gente medir em tempo, né? Não dá pra colocar aqui quantidade de tempo, esse tempo terrestre. Mas em algum momento vai ter uma integração. Então, vendo por esse lado, errado ele tá? Não. Mas não adianta querer ter essa visão agora aqui. Não funciona assim, tá? Minha visão. Você entende? Então, assim, não é que tá errado, é que tá querendo pular etapas. Tô falando de viver o todo, de me conectar com a mente de Deus, a gente não tá mal, tá, né? Tá cuidando da saúde física, não tá conseguindo manter um peso saudável, não tá conseguindo, tá com dor de cabeça, não faz a menor ideia de como resolve. Tomou Dorflex, não resolveu, vai no médico porque não sabe o que tá acontecendo. Aí não, porque eu vou acessar a mente do todo pra co-criar a minha realidade do jeito que eu quiser. Ah, contando isso lá dentro do barraco, gente. Contando isso lá quando. Não, nada contra, né? A pessoa viver lá, a gente tá todo mundo na dificuldade. Mas sejamos realistas, né? A gente tá numa nível evolutivo lá do chão, assim, todos nós estamos. Não adianta ficar pensando dessa forma, porque não vai sair do lugar, vai ficar só aqui vagando, assim, divagando, né? Divagando nas ideias, mil coisas, não sei o quê. A gente não tá conseguindo lidar com essa manifestação aqui individual, tá? Mas enfim, acho que não tá errado totalmente. Então, a Mavamba colocou aqui, ó, vi um vídeo anteontem que a perda da fé também é um ataque espiritual, principalmente de obsessor. Sim. E aí é o ponto que eu quero falar, eu vou falar esse ponto e aí eu leio os comentários e a gente finaliza. Então, o que acontece, né? A gente tá na quaresma, né? E eu tava falando até hoje lá, no, lá no Instagram que a quaresma, ela tem um... E não foi à toa que eu coloquei esse nome aqui do título, né? Deserto espiritual. Porque ela tem uma relação com o período que Jesus ficou lá no deserto, né? Jesus ficou lá lidando com os demônios, né? Então, assim, a quaresma ela tem essa natureza. A gente lida com a densidade do planeta durante esses 40 dias. Não que nos outros a gente também não lida, mas é como se tivesse muito mais ativado, é como se tivesse aberto as portas do inferno mesmo, sabe? E os pontos que estavam ali sem proteção da nossa parte, pontos de desatenção, as nossas próprias sombras que não estavam bem cuidadas, elas são as portas, as brechas que a densidade usa para atacar a gente, né? Eu não vou também colocar aqui que esses espíritos densos têm como única e exclusiva finalidade atacar os coitadinhos encarnados. Não, é sintonia, gente. Eles são densos, sintonizou com o encarnado que tá vibrando ali igual, fica ali na verdade, né, o desencarnado ele acaba se drenando ali a energia do encarnado e ativando aquelas coisas mais pesadas, né? Então, assim, é isso. Então, a gente deu brecha, né? Quem tava ali... Tem gente que passa pela quaresma de boa. E por isso que eu falo assim, eu me coloco muito nisso, nessa situação. Não tava de boa, tava muito dispersa, né? Tava focada nas coisas erradas. Eu falo do trabalho, o trabalho é um ponto para mim, e é um ponto também que eu preciso tomar atenção, preciso ter atenção e tomar cuidado, porque se deixar eu só trabalho e eu deixo todas as outras coisas de lado. Então, se eu deixo todas as outras coisas de lado, algumas coisas começam a degringolar e é a brecha que, que abre campo, que abre meu campo, que baixa a minha frequência e naturalmente sintoniza com energias mais densas. E aí, quando a gente trabalha, aí que é o ponto, né? Quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, quando a gente está numa egrégora espiritual, quando a gente trabalha de alguma forma em prol de qualquer coisa, não só espiritual, quando a gente está, sei lá, ajudando de alguma forma ali, pessoas têm seus inimigos espirituais. E se essa pessoa está melhorando, muitas vezes o espírito obsessor, né, o inimigo, né, o espírito obsessor, ele vai perdendo o controle da pessoa. Ele fica se questionando, o que está acontecendo, né, que eu estou perdendo esse controle? Quem é que foi responsável por isso? Aí eles começam a procurar culpados. Aí, às vezes, o fulaninho lá que tá espiritualizado, que tá se cuidando, que tá cuidando das energias, que tá fazendo movimentação energética, que tá abrindo a consciência,
começou a assistir uns vídeos aí da Juliana, do fulaninho, do ciclano. Não foi a Juliana que mudou ele, foi ele que quis mudar. Só que o espírito, que é desequilibrado, que é denso, que tá doidão, quer achar culpados. Então ele fala assim, peraí, essa pessoa aqui tá enchendo o saco dele. Não. Tem uns que pega no pé e vai obsediar pessoas aleatórias que ele identifica, que ele acha que foi o responsável pela mudança do fulaninho que ele obsediava. Então, ou seja, eu quero dizer assim, quando a gente está fazendo alguma coisa boa, a gente é triplamente cobrado. Ai, que injustiça, os mentores não ajudam. Gente, o mentor, não é porque a gente está fazendo o mínimo da nossa parte que a gente vira anjinhos de Deus, não, sabe? Que a gente vira a menina dos olhos de Deus, que merece todas as atenções e cuidados do mundo. Se Jesus ficou 40 dias lá no deserto sendo atacado por um monte de obsessor, quem somos nós? Então, assim, a gente precisa se cuidar, né? Porque a gente tá ajudando que a gente pode abrir campo e falar, não, minhas costas são largas, né? Eu tenho costas quentes aqui, eu tenho uma equipe espiritual foda me protegendo. A equipe espiritual fala assim, meu filho, se situa, toma jeito, não tá aprendendo, não? Pra ajudar, você tem que estar bem, você tem que saber se proteger antes de ajudar o outro, né? Enfim, o ataque vem a galope. Então precisa se cuidar triplamente nessa época. Então o que eu quero dizer é, a gente tá assim, tá todo mundo numa época pesadíssima, né? Esse ano já é um ano intenso, vai ser até o final do ano. A partir de abril, mas principalmente maio, junho, a coisa vai ficar ainda mais intensa energeticamente falando. É, mas num sentido mais mundial, assim, sabe? Só que a gente tá atualmente na quaresma, então tá pesado, tá muito pesado. Então a gente precisa se cuidar e não adianta colocar culpa no espírito X, Y, Z. A gente sintonizou. Se não tivesse sintonizado, não tinha porquê. O espírito não ia nem enxergar a nossa cara, não ia nem saber que a gente existe. Não ia encontrar a gente. Se tá sintonizando, se tá conseguindo acessar, é porque a gente tá vibrando na mesma faixa. Então não adianta responsabilizar terceiros, tem que entender, eu tô fazendo a minha parte, eu tô de boa, tô bem. Obrigada, Isa. Eu tô me cuidando. E quando a gente fala cuidar, gente, não é, ai não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo. É a mente, como é que estão os seus pensamentos, como é que tá a sua relação com as pessoas, sabe? Complexo, gente, encarnar. É por isso que o espiritinho lá, 22 do filme Soul, não queria descer, porque é um saco tá aqui, né? Mas tá aqui tem que fazer direitinho, né? A Duda colocou assim, ó, fala um pouco sobre aprendizados. Qual o propósito de tanto aprendizado? Às vezes é um saco aprender tanto. A gente fala muito de livre-arbítrio, mas existir não é uma opção. Eu não tô falando encarnar, eu tô falando existir. Fomos criados por alguma força aí. Isso não foi escolha nossa. Uma vez que a gente foi criado, nosso destino é evolução. Também não é uma escolha nossa. A nossa escolha é adiar isso, né? Então a gente pode seguir devagar, a gente pode ir rápido, ou a gente pode estacionar. Mas a gente tem esse destino, né? E a gente vai ficar onde a gente está sintonizando. É foda, né? Mas isso eu não tenho explicação. Uma coisa que eu andei pensando recente é que assim, se tudo é criação, se tudo faz parte de uma coisa só, e se a gente está tendo oportunidade de desenvolver individualmente para possivelmente se juntar de novo em algum momento, é porque nós temos capacidades infinitas. Então, as coisas que a gente pode criar a partir desse desenvolvimento individual são possibilidades não testadas, são possibilidades infinitas. Então, assim, como espírito, não tô falando como Juliana, não, como espírito eterno. O meu desenvolvimento não dá pra saber o que eu vou ser capaz de fazer. É isso que eu quero dizer. Não existe uma previsão, a gente não sabe o que o Danilo, o que a Duda vai ser capaz de fazer. Em todas essa eternidade praticamente, né? Todas essas possibilidades, a gente não sabe o que a gente pode fazer. A gente pode fazer coisas incríveis, a gente pode criar universos, sei lá, a gente pode criar seres, planetas, outras formas de vida, a gente pode desenvolver sentimentos ainda não conhecidos, não sei. Então talvez essa coisa da gente aprender, porque cada um tem possibilidade de fazer coisas que o outro não pensou, mas o outro vai fazer outra coisa. Então, essa individualização acho que serve para isso. E aí, esse aprender são as milhões de possibilidades que a gente pode fazer e contribuindo para a expansão do todo todo que a gente faz parte.
Muito complexo, né? Mas eu só tô viajando aqui também, não sei. Não tem como afirmar. É isso, meus amores, muito obrigada. E força, né, gente? Força, porque é isso aí. Quando o bagulho não vai, a gente, então tá bom, não vou forçar não, tô com tempo. Vou dar uma olhadinha pra minha vida aqui material, que deve estar toda cagada, e eu tô querendo fazer projeção astral, né? Então o recadinho final é esse. Não tá conseguindo projetar, não tá conseguindo falar com o mentor, não tá sentindo conexão, dá uma olhadinha aqui em volta, que deve estar tudo zoado e você tá querendo fugir da realidade, fugir de pagar os boletos, né? Vai limpar teu nome no Serasa primeiro. Depois você projeta. Brincadeira. Tchau, gente.